Meus amigos, eu aguardei o dia todo para ver a reação dos políticos do Acre sobre algo muito grave que aconteceu no Brasil. Agora são mais de 1 da madrugada que eu estou gravando esse vídeo. Foi a decisão do STF, dos deuses, dos velhos deuses do STF. Eu diria que deuses da mitologia romana, porque sequer da mitologia grega eles são. Porque se fosse pelo menos da mitologia grega, eles poderiam interpelar os tribunais de justiça dos estados, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, interpelar, por exemplo, essas instituições respeitadas aqui no Acre, já que alegam o orçamento secreto, já que eles não têm coragem de mexer nas verbas secretas de Brasília, eles não têm coragem de desmontar os esquemas secretos de Brasília, que muitas vezes são publicados nos portais e é pago outra coisa, mas no portal sai lá o que a população pode ver. Eles não têm essa coragem. E eles sabem disso. Alegando orçamento secreto, eles tiraram do Acre R$1 bilhão. Eles não tiraram 1 bilhão em notas frias. Eles tiraram sentimento, estômago, boca, alimentação. R$1 bilhão em obras para gerar emprego, para gerar renda, para aquecer a economia, para tirar pai de família do desespero de chegar de noite em casa e a mulher está dizendo que os filhos não almoçaram e estão com fome, e ele envergonhado não saber como alimentar os filhos. Esse dinheiro, senador Márcio Bittar, que Vossa Excelência conseguiu para um estado que tem menos de 0,5% do eleitorado brasileiro. Vossa Excelência teve a capacidade de botar no Acre mais dinheiro do que os senadores de estados grandes, de 5, 10, 15 milhões de habitantes. Vossa Excelência teve essa capacidade. Mas os ministros do STF não tiveram a capacidade de interpelar os órgãos de controle nos estados e perguntar se aquelas emendas extras eram de fato secretas. Se a ponte da Sibéria, alguém do Acre sabia. Se aqui o viaduto da ABB, da Ceará, se alguém tinha ouvido falar. Se alguém tinha ouvido falar nos 50 milhões de reais para comprar máquinas agrícolas para os agricultores do Acre. Quase 100 milhões para 22 prefeitos do Acre de todos os partidos, inclusive partidos de oposição ao senador Márcio Bittar, como é o caso do PT e de outros partidos. Todos iam receber recursos e as reuniões não foram secretas. As reuniões, eu participei de algumas, foram nas câmaras de vereadores, tinha imprensa, tinha televisão, tinha rádio. O Tribunal de Justiça dos Estados, o Tribunal de Justiça do Acre, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal ia mandar centenas de fotos de reuniões, vídeo de entrevista de Vossa Excelência, do governador Gladys Cameli, dos prefeitos. Lamentável que no Brasil se trate os estados da ponta da fila como o Acre dessa forma. Nós nunca chegamos a ter um relator do orçamento da União. Pela primeira vez nós conseguimos, com Vossa Excelência, senador Márcio Bittar. E nós íamos ter aqui no Acre mais dinheiro do que muitos estados poderosos, que não tiveram a capacidade de se articular politicamente para conquistar a relatoria do orçamento. E Vossa Excelência, como acreano, de verdade, garantiu esses milhões e milhões de reais para melhorar a vida das pessoas. Eu só lamento o silêncio de alguns. Não posso fazer nada, eu sou apenas um assessor político. Eu não sou deputado, eu não sou vereador, eu não sou senador. Eu só lamento a falta de solidariedade.
Eu queria aqui fazer um pedido aos senadores do Acre, que se juntem ao senador Márcio Bittar, senadora Maílza, senador Petecão, os deputados federais se juntem, procurem o presidente da Câmara Federal, procurem o presidente do Senado e encontrem uma solução para que a gente não perca esse dinheiro. Publica essa porcaria dessas emendas que eles estão dizendo que é secreta. Bota em tudo que é meio de comunicação, divulga. Porque aqui no Acre estava mais divulgado do que a farinha de Cruzeiro do Sul, do que o açaí de Feijó, do que o abacaxi de Tarauacá, pelo amor de Deus. Orçamento secreto. Secreto para eles que não têm coragem de quebrar os esquemas secretos de Brasília, as verbas secretas, os esquemas secretos que continuam fazendo em Brasília há 500 anos. Mas para nós, lá para Taumaturgo, senador Márcio Bittar, Vossa Excelência colocou 5 milhões de reais para fazer uma passarela para que mulheres grávidas não tivessem que descer uma escada de 50 degraus, atravessar um rio, andar 1 quilômetro para chegar no aeroporto. Um sofrimento violento, toda a população querendo essa passarela. Mas, em nome de um orçamento secreto, não terá passarela mais em Marechal Taumaturgo, não terá mais a estrada do Bujari para Porto Acre, não terá mais a duplicação das rodovias estaduais, não terá mais máquinas para enriquecer o solo e a gente não derrubar a floresta. Eu só lamento a falta de solidariedade da nossa classe política. Eu lamento mesmo. Eu acho que tem horas que a gente tem que esquecer a candidatura a senador, a candidatura a senadora, a candidatura a deputado e olhar para aqueles que estão lá nos bairros, abandonados e sem emprego, aqueles que estão lá nas cabeceiras dos rios sem uma canoa para transportar a produção, lá na ponta do ramal, enlameado, deixando a mandioca ser consumido pela paca e pela cutia, porque não tem como transportar para a cidade, ele nem leva para casa de farinha, porque ele sabe que não vai ter como transportar para a cidade. Esse sentimento de unir o povo do Acre, de unir os políticos do Acre, é o que a gente precisa agora. A bancada federal precisa se unir, junto ao presidente da Câmara, junto ao presidente do Senado, dar força ao senador Márcio Bittar, se juntando com o governador Gladys Cameli, com os 22 prefeitos. Eu tenho certeza que se juntar e levar de outros estados, divulga lá em Brasília, bota onde quiserem, bota na Globo, bota no Fantástico, bota onde quiser, mas não tira esse dinheiro do povo do Acre. O povo do Acre precisa desse dinheiro. Nós moramos numa fronteira com 2 países produtores de cocaína, e que a gente precisa de dinheiro para segurança, e tinha dinheiro para segurança, para a gente melhorar a nossa segurança pública nas fronteiras. Esse é o apelo que um simples professor faz à bancada federal do Acre, faz aos políticos do Acre. Esqueçam um pouquinho a política, as divergências, as brigas. Todos nós vamos embora. Todos nós vamos embora, ninguém vai ficar aqui. Nós vamos para outro plano. Vamos para um lugar muito melhor, onde a gente não vai mais brigar por partido, por ideologia, por cor, por ídolos que depois a gente percebe que tem pés de barro. Vamos nos juntar todos a favor desse dinheiro que não pode o Acre perder. Esse é o apelo que eu faço à classe política do Acre. Vamos nos juntar todos. Vocês lembram o que nós fizemos? Eu era deputado estadual, um simples deputado estadual, e eu consegui mobilizar, levar 14 deputados estaduais, todos os sindicatos da educação e dos funcionários públicos, e juntar toda a bancada federal para reunir com a Carmen Lúcia e outro ministro do STF. Pela primeira vez na história, políticos do Acre foram recebidos por ministros lá do STF. Pedir que a modulação olhasse para a história do Acre, que não era justo demitir 11 mil pais de famílias. E sabe o que nós conseguimos? Nós conseguimos quase 15 anos
para sair a modulação. E nesse período dessa nossa luta, mais de 10 mil acrianos se aposentaram e garantiram a sobrevivência da sua família. Se nós não tivéssemos feito aquela luta lá naquele ano, há mais de 10 anos atrás, mais de 10 mil famílias tinham ido para o olho da rua e tinha sido um desastre econômico, familiar e social no Acre. Nós evitamos, unindo os políticos do Acre, independente de partido. Esse é o apelo que eu faço. Quanto àqueles que comemoraram, lamentavelmente comemoraram, que o Acre pode não receber esses recursos, que lamentavelmente podemos ficar sem esses recursos que vai gerar dignidade, sobrevivência para o nosso povo mais humilde, eu não vou comentar, porque a vida é muito curta. Mas aquele que está lá em cima, que ouve até a batida do coração de uma formiga, ele está olhando. Portanto, senador Márcio Bittar, independente das suas posições, que muitos discordam, outros concordam, independente das suas posições ideológicas, eu queria te parabenizar por essa luta de colocar para o governador Gladys Cameli e para os 22 prefeitos tanto dinheiro para trabalhar e que, infelizmente, nós podemos estar perdendo todos esses recursos por uma opinião de um tribunal que nunca se aproximou do povo. Nunca esses ministros vieram conhecer a realidade do Nordeste. Esses ministros nunca vieram conhecer a realidade da Amazônia. É como se fosse um palácio de deuses. Eles nunca desceram para saber como vive o seringueiro na Amazônia, que está acabando essa profissão. Como é que vive os povos indígenas na margem dos rios amazônicos. Como é que vive o sertanejo lá na falta de água. Eles nunca foram. Eles nunca reuniram o povo. Eles podiam sim vir e conhecer. Essas emendas são secretas, essas emendas são esquemas, vamos descobrir, vamos botar o Ministério Público Federal, vamos botar a Polícia Federal, vamos botar o TJ, para saber se essas emendas existem de fato. Elas existem, senhores ministros. Algumas aqui no Acre, o governador Gladys Cameli já tinha dado ordem de serviço, algumas já estavam em execução, outras em fase final de elaboração de projeto. Lamentavelmente, vossas excelências olharam para essas leis frias que só protegem os poderosos e deixam no desemprego e na fome os mais pobres das periferias do Brasil. Lamentável, lamentável, mas Deus está vendo o ato de vocês. Deus está vendo.